O Salmo 34, a partir da metade para o final dele, ele se torna um ensino, uma série de recomendações de Davi. E o terceiro sentimento era exatamente esse: acrescentar ao seu louvor um ensino de como andar no temor do Senhor. E para que ficasse fácil decorar, ele faz isso na forma de um acróstico. Então, ele é um poeta, né? Então, cada frase na língua hebraica começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, na ordem do alfabeto, para que você pudesse decorar, né? Então, vamos dizer assim, A, não é? Então, A, aí vem assim, B, e não é bem isso, né? Aleph, Bet, e assim vai, mas na língua hebraica, e você pudesse, então, lembrar de cada um desses ensinos. É interessante porque ele já havia feito alguma coisa de ensino através do testemunho, e ele convidou aqueles que eram sem esperança, que estavam na caverna de Adulão, a colocarem a sua fé em Deus. Mas agora ele também quer que os que colocaram a sua esperança em Deus possam aprender a viver os valores da fé. E ele então começa a expressar quais são os valores da fé que aqueles novos convertidos, vamos dizer assim, da caverna de Adulão, aquele povo que decidiu confiar em Deus, mesmo não tendo esperança, e eles então, nesse sentido, tomaram uma grande decisão. Quais eram os valores que eles deveriam viver no dia a dia da vida? É interessante que Tiago vai dizer para a gente no Novo Testamento mais ou menos o que Davi vai dizer nesse salmo para a gente. Tiago vai dizer para a gente que a fé sem as obras é morta. O que Tiago está dizendo é que uma fé que não tem impacto na nossa vida e não faz diferença no modo da gente pensar e nem no modo da gente viver, ela não tem significado nenhum para nós. Ela simplesmente é um ritual ou uma tradição que eu mantenho na minha história de vida. Mas uma fé que tem impacto sobre a minha vida, ela certamente vai influenciar o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir. E Davi então vai dizer: bom, se vocês querem andar no temor do Senhor, o que vocês têm que fazer? E aí eu queria começar a olhar para esse texto e aprender na palavra de Deus. Eu queria começar com o Salmo 34, versículo 8, não é? E aí então a palavra do Senhor vai dizer uma coisa tremenda. Ele diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Dá para a gente ler todo mundo junto? Volta lá na tela para a gente ler todo mundo junto. Vamos ler uma só voz? Vamos lá. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Ele já tinha feito um convite para que eles viessem adorar a Deus, mas agora ele vai dizer alguma coisa tremenda que faz parte do caminhar pela fé. Ele diz assim: experimente refugiar-se em Deus e seja abençoado. Experimente refugiar-se em Deus e seja abençoado. Fé não é uma coisa que a gente decora. Fé é alguma coisa que a gente tem que experimentar. Alguns anos atrás eu estava aqui, né, num plantão pastoral, e passou um senhor na rua e entrou no gabinete pastoral dessa igreja e veio conversar comigo. E ele disse assim: pastor, eu queria que o senhor me ensinasse uma oração poderosa. E eu disse assim: eu não entendi. Ele falou: não, pastor, me ensina uma oração poderosa. Eu falei assim: não entendi, me explique o que o senhor quer dizer com oração poderosa. Ele disse assim: a gente vê no jornal, oração poderosa para pagar a dívida, oração poderosa para conseguir um namorado, oração poderosa. Me ensina uma oração poderosa.
E é interessante que a gente às vezes imagina que fé é a gente saber o jeito certo de fazer a oração poderosa, né? Então, qual é o jeito certo de fazer a oração poderosa? É de pé, é sentado, é isso, é aquilo. Eu me lembro que eu assisti um vídeo, né, há muitos anos atrás, onde um pastor dava aula de cura divina. Então, assim, se você quiser aprender a curar pessoas, então você tem que fazer assim. Quando você orar, você diz essas palavras, você repreende desse jeito e assim. E eu fiquei pensando, qual a diferença disso que o homem está ensinando e daquilo que aquele homem estava me pedindo? Uma oração poderosa. Mas sabe o que eu aprendo na palavra de Deus e o que Davi está tentando ensinar? É que não existe oração poderosa, existe um Deus todo-poderoso. E a oração poderosa é aquela que é feita na presença desse Deus todo-poderoso, de peito aberto, de alma livre. Por isso Davi vai dizer, você quer experimentar o temor do Senhor na tua vida? Quer experimentar esses milagres de Deus? E lembra que ele tinha acabado de contar o testemunho dele, de que Deus tinha feito um milagre na vida dele, não é? Que tinha libertado ele do rei, da cidade, do maior inimigo. Ele diz assim, prove, experimente, veja, experimente esse Deus todo-poderoso na tua vida. Não existe uma oração poderosa, o que existe é um Deus poderoso que a gente traz para dentro da vida da gente, para dentro dos valores da gente. É um Deus que a gente convida para fazer parte da nossa casa, da nossa história, do nosso dia a dia, das nossas decisões. E quando a gente prova e experimenta esse Deus todo-poderoso caminhando conosco, a gente vai ser abençoado, a gente vai experimentar a bondade de Deus na nossa vida. Todos os heróis da Bíblia não são super-heróis. Eles são homens e mulheres que têm medo, que têm problemas, que têm dificuldades. Mas quando a gente aprende a caminhar com o Senhor e a experimentar o Senhor, a bênção dele vem sobre nós, porque ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então a primeira lição que Davi dá, muito simples: experimente. Experimente. É interessante porque um dia eu estava numa casa de uma americana que tinha sido missionária do Brasil. E aí eles lá não conheciam, na casa aquele amigo que estava comendo na casa dela, não conhecia mamão, né? Mamão é uma fruta tão comum para a gente, mas eles nunca tinham comido mamão, né? E aí então eu estava comentando com ela, dizendo que saudades de comer mamão e tal. E aí o outro americano perguntou, mas o que é mamão? Daí ele falou, é uma fruta brasileira, mas como é que é mamão? Aí ela virou e falou assim, olha, mamão é como se você estivesse comendo rosas. E eu fiquei pensando, mamão para mim não é como se estivesse comendo rosas. Como é que a gente diz para alguém o gosto que tem alguma coisa? E aí Davi está dizendo, prova, experimenta o gosto que é ter o Senhor Jesus dirigindo a tua vida, entrando nos teus negócios, fazendo parte da tua história, fazendo parte da educação dos teus filhos, fazendo parte das decisões da tua vida. Experimenta, e aí você vai ver como é bom, como é gostoso andar na presença do Senhor. Aí ele dá um segundo conselho. O segundo conselho vai dizer assim para ele. Ele vai dizer assim, tema ao Senhor e ele suprirá as suas necessidades. Verso 9 diz assim, temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E a ideia é, busca esse Senhor, né? Tema o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque é Ele quem supre todas as nossas necessidades.
A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é interessante isso. Por que temer a Deus é o princípio da sabedoria? Porque quando nós tememos ao Senhor, e esse temor é respeito, reverência a Deus, é dar valor, é dar importância àquilo que Deus quer, àquilo que Deus planeja para a nossa vida, a gente vai aprender a caminhar por essa vida com sabedoria. E é por isso que Davi vai dizer, olha, tema ao Senhor, não é? E Ele vai suprir as suas necessidades. Por quê? Porque Deus vai dar sabedoria, vai dar graça, vai dar direção, vai apontar o caminho. E eu acho que nessa hora, ele estava lembrando da situação que ele tinha vivido na cidade de Gate. Você lembra que na cidade de Gate, eu já falei, não é? Semana passada, ele estava preso, não é? E os soldados já deviam ter falado, o rei vai cortar a sua cabeça aqui. Tá? E aí ele vai lá e grita, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí, quando ele está lá naquele ímpeto de oração, buscando a face de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Deus lhe deu uma revelação. Se finge de louco. E aí eu e você, nós já falamos disso semana passada, você podia pensar, mas você acha que vai colar isso? Eu cheguei são, agora eu vou parecer louco aqui. Aí ele começa a babar, arranhar a porta e tal. Mas aí o Senhor vai dizer para ele, olha, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós falamos disso semana passada. Ele diz, tá bom, Senhor, vou fazer o que o Senhor está mandando, porque eu creio que o Senhor está me dando palavra de sabedoria. E quando a gente teme ao Senhor, nada nos falta. O que faltava para Davi numa masmorra? Liberdade. E aí chega o rei e diz, pode ir embora. E agora ele está falando para 400 homens, e a gente viu isso hoje de manhã, 400 homens que se reuniram a ele, mais a sua família. E diz a Bíblia que esses 400 homens eram os endividados da terra, os aflitos, não é? Os perturbados de alma, os desesperados que estavam lá na caverna de Adulão. E ele diz assim, olha, eu quero convidar vocês para louvarem a Deus. Eu quero convidar vocês a experimentarem andar com esse Senhor, mas tem uma coisa que vocês têm que aprender: temam ao Senhor, permitam que esse Deus a quem você reverencia possa interferir em todas as áreas da sua vida, porque se você não temer ao Senhor, você não vai deixar, se você não reverenciar esse Deus, você não vai deixar que Ele entre em algumas áreas da sua vida. Algumas você vai ter privilégio de deixar Deus entrar. Outras você vai fazer questão que Ele não entre, não é? Como uma história que eu já contei aqui para vocês há muito tempo atrás, de um jovem que estava orando para saber qual devia ser, né, se ele devia ou não devia namorar com uma determinada moça, né? E isso aconteceu mesmo, né? Então ele foi lá, colocou a foto da moça na janela. E disse assim, Senhor, se for da tua vontade, que a foto caia virada para cima, quando o vento bater. Mas se não for da tua vontade, que a foto caia virada para baixo. Aí de repente bateu um vento, ele diz, olha, eu não olho, olha, eu não olho. Quando ele olha e diz assim, não valeu, Senhor, vamos começar tudo de novo. Tem muita gente dizendo para Deus, não vale, Senhor, isso aqui na minha vida não vale, isso aqui que o Senhor está me ensinando não vale, isso aqui que o Senhor está me mostrando não vale. Mas Davi diz assim, tema ao Senhor e nada falta, porque o Senhor é por nós. Terceiro conselho que ele vai dar para esses aflitos de alma que estão lá na caverna de Adulão, ele vai dizer assim, verso 10, os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É interessante porque é muito parecido com o anterior, tema ao Senhor e nada falta. E aqui ele está dizendo, busque o Senhor e nada falta. Mas a ênfase que está aqui, está na figura que ele apresenta do leãozinho. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, presta atenção.
O leão, o animal mais imponente da floresta, mais forte, mais capaz, pode passar fome. Mas os que confiam no Senhor e que buscam o Senhor, não vai faltar nada. E sabe qual é a ênfase que ele está dando nesse versículo? É na força de Deus e na minha força. Sabe por que temer ao Senhor não faz com que nada nos falte? Porque a gente inverte o polo, não é, da nossa confiança. Muitos de nós confiamos na nossa inteligência, nos nossos títulos, na nossa articulação, na nossa capacidade, não é? Na nossa habilidade. E a gente vive a vida em cima dessas coisas que a gente vai construindo no nosso viver. E quando a gente vive isso, por mais capaz que você seja, certamente surgirão situações invariáveis na tua vida que você não tem condições de lidar com elas. E se você já tem um pouquinho de cabelo branco, você já viveu algumas situações assim. E não importa se você é um leão, para trabalhar, para fazer, para acontecer. Mas o interessante é que quando Deus está trabalhando a nosso favor, enquanto a gente dorme, milagres de Deus acontecem na nossa vida. E a gente nem sabe o que Deus está fazendo. Eu acho tremendo, porque muitas vezes que eu estava tão angustiado, não foi uma vez só não, foram várias vezes, que eu estava muito angustiado, que eu ia perder o sono. O Senhor me deu essa palavra que está nas Escrituras, não é? Enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. E Ele diz, pode dormir, meu filho, eu estou cuidando, você confia em mim? Então, vai dormir. E digo, mas Senhor, pode dormir. E que gostoso foi quando acordei de manhã tantas vezes, e para que eu soubesse que era Deus mesmo que estava fazendo, quantas vezes tocou o meu telefone logo cedo com a solução do problema, como se Ele dissesse, eu não te falei que enquanto você está dormindo eu estou trabalhando? Quando a gente confia na nossa força, a gente vai logo perceber que nós somos humanos. E essa é uma das coisas que ninguém gosta de perceber, que a gente é humano. Querido, você pode ser muito inteligente, muito capaz, muito, mas você é humano. E você não tem condições de lidar com muitas situações da sua própria vida. E vou dizer mais, você às vezes não consegue lidar nem com você mesmo. Eu conheço gente que não consegue lidar consigo mesmo. Mas quando a gente aprende a buscar o Senhor e temer o Senhor, esse Deus começa a nos dar sabedoria, interferir na nossa vida. E a gente vai aprendendo que não é a nossa força, é o poder do Espírito Santo de Deus agindo através de nós. Eu estava lembrando hoje à tarde, né? A gente estava conversando, eu e Michel, e ele estava me falando do congresso que ele foi lá, e Deus o abençoou muito. Vocês que oraram para ele pregar em espanhol, ele pregou em espanhol, viu? Deus o abençoou, louvado seja Deus. E aí falando do congresso e como foi, contando a experiência da igreja lá, uma igreja muito grande, muito bonita. A nossa igreja aqui é uma congregaçãozinha perto daquela igreja que ele foi lá na Guatemala. E falando dos milagres de Deus para poder construir. E aí eu comentei com ele, falei, filho, você está contando aqui, eu estou me lembrando de um milagre que Deus fez aqui, quando a gente estava construindo. E que me lembra bem disso, né? Que não é a nossa força, é o poder de Deus. Todo esse telhado que está aqui em cima é de cobre. Tem 5.000, não é esse aqui, o que está por cima disso, né? Que está lá o telhado mesmo, a cobertura da igreja, tá? Não o forro. É todo de cobre. E custa uma fortuna. Custa uma fortuna. E nós nunca tivemos dinheiro em caixa para construir. A gente sempre foi construindo, levantando dinheiro e construindo. Como a gente está fazendo com a Cristolândia. Mesma coisa.
E aí, um dia, a gente estava orando porque tinha que comprar o cobre. Como é que a gente ia comprar o cobre? De que jeito ia fazer? Sabe o que o meu Deus foi capaz de fazer? O seu Deus foi capaz de fazer? Quando chegou a época de comprar o cobre, as commodities de cobre chegaram ao menor valor histórico de todos os tempos. E aí a gente viu a resposta de Deus: compra todo o cobre de uma vez só. Compramos as commodities do cobre. Você sabe, compra commodity para entregar depois, né? Compramos todas as commodities, levantamos o dinheiro, Deus nos deu. E aí começaram a chegar aquelas coisas imensas, né, com aquele cobre enrolado. A gente nem sabia como é que ia colocar o cobre lá em cima, mas a gente já tinha todo o cobre, porque Deus tinha feito baixar as commodities do cobre. Não é a nossa força, é o poder de Deus que age na nossa fraqueza. E Davi está dizendo: olha, não é porque eu sou um extremo, maravilhoso, estrategista, que eu comecei a babar na barba, arranhar a porta. É porque tem um Deus tremendo. É tão tremendo que eu saio daquela cidade com o troféu da minha vitória na mão, a espada de Golias. No mínimo eles teriam tirado a espada, mas para que a glória do Senhor fosse vista até hoje, ele sai inclusive com a espada de Golias. E ele diz para aqueles desesperados que estavam com ele: olha, aprendam a buscar o Senhor e não a sua força, a temer ao Senhor e não a sua força. Por quê? Porque no Senhor nós temos o suprimento necessário para todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Agora, pensa nisso. A audiência de Davi era de gente endividada e desesperada. E eu queria que você entendesse que ter dívidas naquele tempo era um pouco diferente do que ter dívidas hoje. Uma das coisas que era feita, quando alguém tinha muitas dívidas, era tomar os seus filhos como escravos para pagamento da dívida. Você pode entender o coração daquelas pessoas que estavam na caverna? Davi, você não sabe o que está acontecendo. Vão pegar o meu filho e levar como escravo, como garantia da minha dívida. Enquanto eu não pagar, meu filho vai trabalhar como escravo. Minha família vai ser espalhada. Esse é o povo que estava lá, desesperado. E aí ele vai dizer uma coisa assim: olha, se você aprender a temer ao Senhor, e se você experimentar a presença de Deus na tua vida, não vai ser a tua força, vai ser o poder de Deus que vai entrar nas situações mais complicadas da sua história, para as quais você não tem resposta e nem solução. E cada dia, enquanto você espera o teu milagre, Deus vai dar uma sucessão de pequenos milagres, como a gente estudou hoje de manhã, não é? O milagre de hoje vai acontecer enquanto eu espero aquela resposta de Deus. Por quê? Porque Ele é o supridor da nossa vida, Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai continuar a ensinar a esses homens que estão na caverna com Ele, e Ele vai dizer que eles devem ensinar os seus filhos a temerem ao Senhor. E versos 11 e 12 diz assim: venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E aí há algumas coisas que a gente precisa ensinar pessoas, especialmente os nossos queridos. O temor do Senhor não é uma coisa particular, ainda que seja uma experiência minha. Não é uma coisa que eu tenho que guardar exclusivamente para mim. Não existe bem maior que eu possa dar
para alguém que eu amo do que ensinar a temer a Deus. E é por isso que Davi vai dizer: olha, meus filhos, falando para aqueles homens, e também representando o que Deus faria na vida deles, inclusive com esses filhos que estavam lá para ser presos como escravos. E diz assim: ensinem a temer a Deus, para que eles possam ter as suas experiências com o poder de Deus. O temor do Senhor não é uma doutrina que a gente ensina, ainda que tenha doutrina. O temor do Senhor não é um rito, ainda que tenham ritos. O temor do Senhor é uma experiência com um Deus vivo e todo-poderoso que nos visita. E quando Ele nos visita, algo extraordinário acontece aqui dentro da gente. E aí a gente vai ter que passar essa verdade para outras pessoas que sejam significativas para nós. E Ele vai dizer: sabe por quê? Porque se você quer que os teus filhos tenham uma vida boa, próspera e longa, não é? Eles precisam aprender o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. E na linguagem do Novo Testamento, Jesus disse assim, que aquele que vem a Jesus e aprende esse temor com Jesus, vai ter vida abundante. Sabe, que transborda da graça de Deus. E esse é um ensino que a Bíblia está dando para a gente. Está dizendo que eu não posso guardar o temor do Senhor só para mim. Eu tenho que dividir o temor do Senhor com as pessoas que estão ao meu redor, e especialmente as mais significativas, para que essa bênção não pare. Essa bênção possa estar na geração seguinte, e na outra geração, e na outra geração, até a volta do Senhor Jesus. Agora, se eu só ensinar, aí a igreja, talvez eles se afastem. Mas se eles conhecerem o Deus que está presente no meio do seu povo, eles vão ser impactados pela presença de Deus em qualquer lugar que estejam. E mesmo que se afastem, porque às vezes o nosso coração é duro, o Senhor vai buscá-los, porque eles pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você seja uma daquelas pessoas que está orando pela volta de alguém para casa. Se essa pessoa já teve uma experiência com o Senhor, pode continuar orando. Porque Deus vai buscar, nem que seja no cabresto, e vai trazer. Porque a Bíblia nos ensina, tá? Que todos aqueles que ficaram na mão de Deus, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ele vai buscar. A gente vai continuar orando e crendo. Agora, o meu papel, o seu papel, é pegar essas pessoas significativas e passar o temor do Senhor. E não ter medo de passar esse temor do Senhor. E pedir oportunidades para Deus, para que quando chegar o momento de confrontá-los, que isso possa acontecer com tranquilidade de alma. Há alguns meses atrás, uma família que eu tenho evangelizado há bastante tempo, muito querida, pais de irmãos nossos, lá da nossa célula, né? Eles não perdem um culto, estão aqui na igreja e tal, mas nunca tomaram uma decisão de se batizarem. E aí eles passaram por um momento difícil, não é? Porque o papai teve um câncer, ele precisava retirar, fazer uma cirurgia e tirar esse câncer. E aí então nós oramos juntos. E quando terminou ali aquela oração, e Deus fez uma bênção muito grande, Ele já está trabalhando, está fazendo, está acontecendo e tudo mais. Mas quando terminou, eu falei assim, agora tem uma coisa séria para conversar. Está na hora de tomar uma decisão. Vocês estão namorando Jesus há muito tempo, está na hora de casar. Resolver essa questão. Aí um olhou para o outro, tem mais de 70 anos, um olhou para o outro e falou, é verdade, pastor. E aí estão agora fazendo discipulado, se Deus quiser, ou o mês que vem, ou esse mês, ou o mês de agosto vão se batizar, já estão lá se preparando. Por quê? Porque as pessoas significativas precisam aprender os princípios do temor do Senhor.
Temer ao Senhor é cumprir as ordens de Deus na nossa vida. Temer ao Senhor é dar os passos de fé que Ele coloca diante de nós. Temer ao Senhor é ouvir a voz do Espírito e dizer sim, porque o não é desprezar ao Deus Todo-Poderoso que nos abençoa. Então, por isso o salmista vai dizer: olha, não é só para você. Não é uma coisa privada, que você vai guardar num cantinho, mas você vai ter que repartir. Porque quando você reparte a bênção de Deus, uma vida abundante o Senhor está querendo dar. Nessa noite eu queria orar com você. Aqui no ensino de Davi, algumas coisas muito simples. O que eu estou falando não tem nada de extraordinário. Se tem coisa simples, é a fé. A Bíblia diz que a fé é algo tão simples, tão simples, tão simples, que até um louco é capaz de crer. Está na Bíblia, exatamente isso. Uma pessoa que não tem o seu juízo perfeito é capaz de entender a mensagem de Deus. E sabe qual é a mensagem de Deus? Experimente. Não apenas pratique ritos, experimente a presença de Deus. E como é que a gente experimenta? A gente convida o Senhor para fazer parte da nossa história e entrega as chaves na mão dele. Essa é a parte que a gente não gosta. Senhor, entra na minha casa, a gente faz. Faz um milagre em mim, a gente também pede. Agora, faz a tua vontade, e a gente diz: não, Senhor, faz a minha. Mas temer ao Senhor e experimentar é dizer: ok, Senhor, eu sei que mesmo que eu fosse tão forte quanto um leão, eu não conseguiria lidar com todas as circunstâncias da minha vida. Mesmo que eu fosse tão inteligente como o mais sábio dos homens, eu não saberia resolver todos os problemas e todas as situações. Mesmo que eu tivesse todos os recursos, ainda o imponderável seria aquilo que eu não consigo lidar ou fazer. Mas não há imponderáveis para Deus, nem limites para o Senhor. Por isso Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. E aí, Senhor, eu quero não somente experimentar a experiência de um culto, mas de um compromisso contigo, de seguir os teus passos, de fazer a tua vontade, de deixar que a tua palavra influencie as minhas decisões, me mostre o caminho, me ensine a decidir, a fazer negócios, a construir o meu casamento, a educar os meus filhos, a construir uma carreira segundo os valores e princípios do Senhor, mesmo que pareça uma loucura aos olhos humanos. Ah, queridos, quantas vezes já me chamaram de louco, você nem imagina. Mas eu não estou nem aí, porque eu quero ser aprovado por Deus. E se Ele me aprova, eu não estou nem aí com os outros. Muitas pessoas vão chamar você de maluco, vão chamar você de fanático, vão chamar você de doido, que você quer saber a vontade de Deus, como é que vai ouvir a voz de Deus. Não dá bola não, porque quando Deus fala ao nosso coração, a gente sabe que Ele falou com a gente. E não tem como, não tem. E aí vem os sinais, grandes e pequenos. Para um crente, para uma pessoa que crê, Davi dizer: o Senhor me livrou das mãos do rei de Gate. As pessoas vão dizer aleluia. Para um incrédulo, eles vão dizer: esse homem teve muita sorte. Não é verdade? Mas a gente vai aprendendo que é sorte demais, né? Porque o Senhor está fazendo coisas tremendas da nossa vida. Nessa noite eu queria convidar você a experimentar algo novo de Deus. E para experimentar a gente tem que fazer entregas. E talvez a entrega mais difícil de se fazer sou eu mesmo.
Se eu pedisse para você entregar alguma coisa que está na tua casa, diante de uma luta, de uma batalha que você está vivendo, você logo faria um voto: vou lá trazer e entrego aqui. Pastor, o senhor garante? Mas não é assim que funciona. Sabe por que às vezes os votos confundem a gente? Porque a gente acha que pode comprar a Deus com alguma coisa. O voto não é para comprar a Deus, para que Ele faça o que a gente quer. O voto é uma dádiva de amor que a gente oferece, porque Ele já fez algo na nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Ele já tocou o nosso coração, Ele já mexeu na nossa história. Eu não compro Deus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E a obra de Deus é graciosa, é entrega de Deus. Então nessa noite eu queria convidar você a tomar algumas decisões bem sérias na tua vida, simples, mas que são a base da fé. Decidir experimentar o poder de Deus na tua vida e a presença do Senhor. Eu quero isso na minha vida. Segunda coisa, fazer um pacto com Jesus. De hoje em diante, Senhor, ainda que eu seja pecador e eu sei que vou pecar, eu desejo que a tua vontade se revele para mim, porque eu quero temer o Senhor e colocar em prática a tua vontade. Terceira coisa, eu vou falar para todas as pessoas significativas para mim, e eu vou compartilhar com sabedoria o que o Senhor tem feito na minha vida, porque o Senhor é digno de ser louvado, e são os meus testemunhos que vão poder mostrar para essas pessoas que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para alguns serão os filhos, para outros serão os netos, para outros serão os pais. O que eu tenho de adolescente nessa igreja orando pela conversão dos pais, você não faz ideia. Dizendo: Jesus, salva o meu papai, salva a minha mamãe. Eles são os únicos crentes na casa deles, orando, jejuando. Quando você vem aqui num culto dos segredos, o que tem mais é pai e mãe que eles trazem. E eles pregam, e eles testemunham, e eles oram, e a gente vê que a bondade de Deus se revela através daqueles meninos e meninas. Nessa noite eu queria convidar você, se o Espírito de Deus está falando com você, se você sentiu a voz do Espírito, então eu queria convidar você a dar um passo de fé. E a primeira grande tentação você vai sofrer aqui, agora. Sabe qual vai ser? É aquela tentação que vai dizer assim: ok, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito. E eu quero dizer para você, do teu jeito você está fazendo a vida inteira. Não vai funcionar, vai continuar assim. Você tem que fazer do jeito de Deus de agora em diante. E aí eu vou te pedir um passo de fé. Eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. Porque, querido, se você está num templo, ouvindo a voz de Deus, sendo tocado pelo Espírito, e você não tem a ousadia de ouvir e atender a voz de Deus, quando você sair lá fora, você não vai atender. Então não se confunda. Então, se o Senhor está falando com você, vai saindo do teu lugar, vem para cá agora, eu quero orar por você, para que essas coisas tremendas da graça de Deus estejam acontecendo na tua vida, tá? Não importa o que, como, quando, onde tem acontecido, o que, mas quando a gente anda no Senhor, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Que o Senhor te ensine a honrar, a temer, a buscar, a experimentar, a ouvir, a perceber a graça de Deus. Se o Espírito de Deus está falando, desce lá da galeria, vem aqui você que está no fundo, vem para cá em nome de Jesus. Se tiver uma família, se você faz parte dos membros da caverna de Adulão, que estão dizendo: e agora, Senhor? Prova e veja que o Senhor é bom, o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida. E você se coloca na presença do Senhor nessa noite. Coloca o seu casamento, coloca o seu namoro, coloca o seu plano de futuro na mão de Deus. Deixa Deus ser o dono da tua vida. Esse é o princípio básico. Tema ao Senhor, deixa que Ele faça a obra, porque Ele é poderoso para dar a bênção dEle sobre a nossa vida. Isso, vem, em nome de Jesus, pode vir, isso.
Aqueles a quem o Espírito Santo de Deus está falando aqui hoje, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Podem vir, podem vir. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E tem alguma coisa preparada só para você, só para você, só para você, só para você, porque Ele é bom, é só para você, porque Ele é bom. E a gente está aqui para adorá-lo, né? E buscar a face dele. Nós vamos orar juntos, tá? E eu queria que a gente nessa primeira oração fizesse algumas entregas. E eu não posso fazer isso, você tem que fazer isso. Toda vez que a gente busca Deus, a gente vai perceber que dentro da gente tem alguns obstáculos. A palavra do Senhor bate no nosso coração e a gente entende a palavra. Mas a gente tem um obstáculo ali que é dentro da gente. Às vezes é a gente mesmo. Às vezes são coisas. Às vezes são pessoas significativas. Às vezes são relacionamentos que não estão na vontade de Deus. E a gente diz, como é que eu vou fazer com isso? Você não tem poder de lidar com essas coisas. Mas Deus tem poder para entrar nessa história. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer entregas. Senhor, eu não sei como resolver essa questão. Eu não sei como resolver essa questão, mas eu quero te dar toda a liberdade para o Senhor resolver essa questão na minha vida. E aquilo que o Senhor me ensinar, eu vou dar passos na direção da tua vontade, um por um. Eu vou dizer para vocês, alguns desses passos, seus joelhos vão bater de medo, porque todo mundo vai dizer que você vai fazer a maior loucura da tua vida. Mas aí a Bíblia vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Uma fé que não pode ser concretizada no dia a dia da minha vida, virou só um rito. Se essa oração aqui não pudesse ser tomada, ser transformada em algo concreto na tua vida, no próximo passo, virou um rito. Mas Senhor, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me ajudar? Olha, vai tremer bastante, viu, em algumas situações. Mas Deus vai começar a derramar uma graça que você não imagina. Filho, eu gostei. Você está deixando eu entrar, então deixa comigo agora. Deixa comigo, deixa comigo. E coisas tremendas de Deus vão começar a acontecer. Não porque você é capaz, mas porque Ele é o Todo-Poderoso. Você concorda com isso? Então agora, essa oração eu não posso fazer, você vai fazer. Senhor, essa coisa aqui que está no meu coração, essa coisa que faz parte da minha história, isso que o Senhor me revelou agora, que está tocando a minha alma, eu quero entregar a autoridade para o Senhor. Eu não sei como é que vai ser, estou morrendo de medo. Mas eu falei que o primeiro sentimento de Davi foi medo, não foi? Então você está bem acompanhado, tá? Então entrega para o Senhor e diz, Senhor, eu te dou toda a autoridade para o Senhor trabalhar na minha vida. Se no passado você fez algum compromisso, algum pacto espiritual que te aprisiona de alguma maneira, às vezes a gente nem sabe, não é direito, mas a gente faz coisas e depois o Espírito de Deus diz, isso aqui não foi para mim não gostei disso. Então você diz, eu quero renunciar a esses pactos e compromissos na tua presença, para fazer um pacto e um compromisso com o Senhor da minha vida. Tu has de ser o único Senhor da minha vida. Você pode dizer isso para Ele? Tu has de ser o único Senhor da minha vida. Talvez você precise de libertação. Tem algumas coisas que você já tentou tantas vezes e não conseguiu. Eu preciso de libertação. Então você vai dizer, Senhor, prepara aquelas pessoas que vão ser ajudadores meus nos passos de libertação. Porque às vezes a gente precisa de pessoas que vão caminhar conosco nessa jornada. Se Davi ficasse sozinho, ele não ia conseguir. Por isso Deus mandou a família dele e mais 400 pessoas, para que ele pudesse junto com elas trilhar os dias que viriam pela frente. E Deus faz isso. Então faz esse pacto com o Senhor. Se Deus te mandar ajuda, aceita a ajuda.
Agora quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui, falamos isso desde o começo desse culto. E aqui tem, Senhor, um grupo de pessoas que o Senhor está trabalhando a alma. Eles não vieram aqui hoje por acaso, eles vieram porque o Senhor os trouxe aqui. Tua palavra nos diz que o Senhor os ama antes que o mundo existisse. A tua palavra nos diz que quando eles foram gerados no ventre da mãe, eles não foram gerados só pela vontade da carne e do sangue, mas eles foram gerados porque o Senhor tinha um plano e um propósito eterno na vida deles. A tua palavra nos diz, Senhor, que todo aquele que viesse ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. A tua palavra nos diz que o sangue de Jesus, o teu Filho, é suficiente, é poderoso para lavar, para perdoar todos os nossos pecados. A tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Então, Pai, eu quero te pedir uma bênção agora. Abre as janelas dos céus e, Senhor, sela a entrega que eles estão fazendo com o selo do teu Espírito Santo. Pai, tu sabes que nós não temos como resolver muitas das questões da nossa vida, porque se o Senhor não entrar, e se o Senhor não revelar o teu poder, vai continuar tudo do mesmo jeito. Seja o fiador da vida deles, e nesta hora coloca o selo da fiança, o teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo possa estar revelando a perfeita vontade do Senhor, e que o temor do Senhor se instale no coração deles, e que o Senhor revele através da tua palavra a tua verdade, a tua vontade, e que essa sabedoria seja levada para a vida, para o dia a dia, e que eles possam ver que o Senhor é bom, e que o Senhor é aquele que entra em todas as circunstâncias da vida. Eles te fizeram aqui entregas, Senhor, que eu não sei nem nominar. Algumas muito difíceis. Algumas que eles mesmos têm medo de não conseguir cumprir. Por isso eu quero te pedir agora, Pai, entra nessa história e revela o poder do Senhor. Porque um leãozinho pode passar fome, mas o que teme o Senhor vai ter abundância, porque o Senhor é que está com eles. Então, Senhor, vem sobre eles agora, vem sobre eles e revela o teu poder. Que toda algema que Satanás colocou sobre a vida deles, sobre qualquer forma, seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, e para que o mundo veja que o Senhor está fazendo algo tremendo na vida desse teu povo. Liberta, Senhor, salva, transforma, consola, consolida, é aquilo que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, amém, amém. Agora vamos fazer o seguinte, todo o povo de Deus de pé, para a gente encerrar o culto. A gente vai encerrar o culto aqui na frente, está combinado? Dá a mão para quem está perto de você, para a gente encerrar o culto juntos aqui. E antes da gente cantar essa última canção, eu vou fazer aqui, vou dar algumas orientações. A primeira delas, muito simples. Se você não tem uma Bíblia que você entende, muito provavelmente é porque você está lendo uma Bíblia que está na linguagem de 350 anos atrás de português, tá? Que a primeira versão para o português foi feita em 350 anos atrás, de João Ferreira de Almeida, tá? E aí a gente não entende algumas palavras que se usavam naquela época e que a gente não usa mais. Então eu queria muito que você pudesse conhecer o Deus que você está buscando e querendo temer. Por isso eu quero dar uma Bíblia de presente para você, na linguagem de hoje, tá? É a mesma Bíblia, só que tem uma linguagem mais fácil. Ninguém vai vender nada, eu vou dar de presente para aqueles que quiserem, tá? Por quê? Porque eu quero muito, muito mesmo que você conheça Jesus
conheça o Deus Todo-Poderoso e o poder dele na tua vida. Que isso seja um presente para você. Se eu pudesse dar um presente, o mais valioso do mundo era a palavra de Deus para você, tá? Então essa igreja tem prazer de comprar essas Bíblias e dar de presente para você, porque esse é o presente mais valioso que eu posso dar. Não é pelo valor monetário, mas pelo significado que tem. Segunda coisa que eu queria dizer para você: quando você estiver lendo a Bíblia, se for essa ou qualquer outra, começa no Evangelho de Marcos. Por quê? Você vai me perguntar, por que o Evangelho de Marcos? Primeiro, porque é o menor deles, tá? Daí você vai ler rapidinho, tá? E por que começa no Novo Testamento e não no Velho Testamento? Porque o Velho Testamento são profecias de coisas que vão acontecer, e o Novo Testamento já aconteceram. Então eu entendo os fatos que estão acontecendo. Aí quando eu leio, depois de ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, eu digo, veja só, está falando daquilo que estava lá. Fica muito mais fácil, tá bom? Então começa no Evangelho de Marcos. Daí você pula para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação da história. E aí fica interessante, eu vi os evangelhos, o que aconteceu e tal. Porque Mateus, Lucas, não é? E João vão falar da mesma história sobre óticas diferentes, sobre perspectivas diferentes. Você está fazendo a primeira leitura, então veja a continuação da história. Vai até o final do Novo Testamento, vai lendo. Toda vez que você lê, pergunta para o Espírito Santo, fala, Espírito de Deus, fala comigo, o que tem aqui nesse texto para a minha vida? Você diz, mas não tem nada. Fica quietinho na presença de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Você vai ver que esse Deus que você invocou vai estar presente na tua vida, tá? Então esse daqui é a primeira lição básica. Marca um encontro com Jesus todo dia. A hora, o lugar, o problema é teu, o que for mais fácil para você. Mas faz isso algo sério. Porque você não convidou para Jesus ser o dono da tua vida? Então tem um encontro com Ele. Conversa com Ele. Como? Fala o que está no teu coração e deixa Ele falar com você através das Escrituras na tua vida. Tá bom? Falei para você que se você tem algumas batalhas muito intensas na vida, a gente precisa de ajuda, de companheiros mais experientes na jornada espiritual. E aí então no final desse culto vou dar oportunidade para você fazer parte de grupos, ou de quem sabe ter uma pessoa que te acompanhe na tua jornada espiritual, tá? Normalmente, não é? Se são jovens, vão ser jovens que vão te acompanhar. Se são mais adultos, pessoas mais adultas. Se são casais que acompanham, porque estão vivendo as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas, e vão dividir experiências uns com os outros. Então quando terminar o culto, lá naquela porta ali, levanta a mão aqui, pastor Edson, tá? Vocês vão sair com o pastor Edson, tá? E com o Tiaguinho, dá um aceno, Tiaguinho. E tem uma garagem, não é um lugar lindo não, é uma garagem mesmo, tá? E ali tem as cadeiras e a gente pode conhecer você, entregar a Bíblia, pode fazer esse acompanhamento, iniciar esse acompanhamento, direcionar para esse acompanhamento. Não é obrigatório, ninguém é forçado a fazer nada. Caminhar com Deus é decisão. O que nós queremos é ser companheiros de jornada. E assim como um dia você talvez seja acompanhado, eu oro a Deus que vai chegar o seu momento que você acompanhe alguém. E que você vai dizer, não, pode contar comigo que eu vou ajudar alguém nessa jornada. Mas eu não sou professor. Não, você é testemunha do que Jesus pode fazer. Se Ele já agiu na tua vida, você passou a ser testemunha de Jesus.